Fala pessoal, beleza? Vamos prosseguindo aqui para a nossa próxima aula de circuitos de corrente contínua, dando prosseguimento. A gente na última aula falou sobre o equivalente de Thevenin e hoje eu vou falar sobre o primo irmão dele, né? Na verdade, eu vou falar sobre o teorema de Norton. Norton não era exatamente primo irmão, é uma brincadeira. O que a gente diz é que esses teoremas eles são duais, tá? Então, o que é dualidade? Dualidade é quando você tem uma equivalência, não é exatamente igual, se comporta de forma levemente parecida, mas não igual. Então, o teorema de Norton ele é dual, o teorema de Thevenin, porque ele propõe um circuito onde uma fonte de tensão, que é o caso do Norton, tem uma dualidade, tem um dual, que é uma fonte de corrente, e um resistor. Em série, o resistor RTH, o resistor de Thevenin, tem um resistor dual em paralelo. Então, o série traz a dualidade para o paralelo, a tensão traz a dualidade para a corrente. Vou mostrar acompanhando na apostila que vai ficar mais fácil, mais claro de vocês entenderem. Vamos lá. Então, aqui é o nosso item 2.14.5.5, né? Circuitos equivalentes de Norton. Como eu falei, né, a apostila descreve isso, então o equivalente de Norton é o dual do equivalente de Thevenin, enquanto uma é fonte de corrente e outra é fonte de tensão. Dessa forma, ele também constitui uma ferramenta útil na resolução de circuitos. E o que diz exatamente o teorema de Norton? Ele fala que um circuito, né, contendo somente bipolos lineares, a gente já conversou sobre o que são os bipolos lineares. Vou pegar uma canetinha aqui. Ok. Então, o que são bipolos lineares? São elementos que têm tá difícil marcar aqui. São elementos que têm dois polos, que têm duas perninhas, uma entrada e uma saída apenas. Se você pegar ele como um componente elétrico, você vai ver dois terminais, né? Dois polos. O que são? Resistores, fontes, tá? No nosso caso aqui, capacitores, né? Então, esses são bipolos. Ele pode ser substituído por um circuito equivalente contendo uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então eu tenho fonte de corrente, é uma diferença já do RTH, que lá era fonte de tensão, e aqui em paralelo, né, é uma outra diferença, porque lá a resistência estava em série, lembra? Em outras palavras, quando olhamos um circuito através de dois pontos, ponto A e B, então aqui ó, eu estou olhando esse circuito através do ponto A e do ponto B. Se eu vier aqui, fizer um recorte nesse circuito, retirar o resistor RL do circuito, deixar o circuito aberto e eu ficar olhando ele só pelos pontos A e B, eu posso substituir tudo isso que sobrou aqui, ó, toda essa parte de fora aqui que sobrou, eu posso substituir por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência que a gente chama de Rn, que é a resistência de Norton. E a corrente IN é a nossa corrente de Norton. Ok? E aí o que eu faço com esse circuito mais simples que sobrou? Eu venho e reconecto ele nos pontos A e B, novamente, ao elemento que eu retirei, a resistência RL que eu tirei. Eu volto com a minha resistência RL aqui, e aí o que eu faço? Eu recalculo o circuito dessa forma. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a corrente na carga RL, aí eu venho, retiro ela do circuito, arranco ela daí, trago ela para cá, e tudo que sobrou eu substituo por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton. A questão é, qual é o valor dessa fonte de corrente e qual é o valor dessa resistência? É isso que a gente vai ver agora. Né? Então está descrito aqui, ó, a corrente de Norton é a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B quando retiramos a carga. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa carga aqui, igual eu falei para vocês, tiro ela aqui do circuito, né? Ela cai fora, e no lugar dessa resistência eu venho aqui e coloco um fio, coloco um curto. Opa, o meu circuito agora mudou, meu circuito ficou com um fio aqui, e aí eu vou calcular essa corrente.
Quando eu coloco um fio aqui e coloco a corrente que vai circular aqui, observe que quando eu mudei o meu circuito, eu tirei o RN, essa corrente que vai passar agora é a minha corrente IN. Tá? É a minha corrente IN. Não é mais a corrente I que eu estava querendo saber, porque a corrente I era quando tinha a resistência RL. Agora, essa resistência de carga saiu, eu tenho uma corrente diferente aqui, que é uma corrente I, que é a nossa corrente de Norton, que vai servir para eu usar aqui, ó, na próxima etapa. Ok, então eu vou ter que resolver o circuito de qualquer forma, com uma pequena diferença de que aqui se colocou um curto. Só que muitas vezes, ao colocar um curto aqui, a gente elimina muitos trechos do circuito e simplifica muita coisa. Então, a princípio, você está vendo aqui, não está fazendo muita diferença, mas em muitas situações, você vai, ao colocar um curto aqui, vai eliminar uma grande parte do circuito. Ok, então isso é a metade do trabalho, é calcular essa corrente. E a outra parte, a outra metade, é calcular a resistência, RN. Né? Então eu venho aqui, RN é a resistência equivalente de Norton, que é a resistência vista entre os pontos A e B, com eles em aberto, e aí agora então você esquece, né? Retira aquele curto ali, isso aqui volta a ser um circuito aberto, sem o resistor, e eu vou calcular a resistência vista por esses pontos em aberto, quando anulamos todas as fontes. E aí, lembrando de novo, né, que a gente viu na aula passada, para anular uma fonte de tensão, a gente curta-circuita os terminais. Para anular uma fonte de corrente, a gente abre um dos seus terminais. Ok? Então, fonte de tensão é fechado um curto nela, fonte de corrente, ela vira um circuito aberto. Como são duais, os circuitos equivalentes de Norton podem ser obtidos através do circuito equivalente de Thevenin, por simples transformação de fonte. Então, aquela técnica que a gente viu de transformação de fonte também vale aqui. Então, você pode, por exemplo, um caminho, um atalho para se encontrar o equivalente de Norton, é você encontrar primeiro o equivalente de Thevenin, depois usar o teorema de troca de fontes, transformação de fontes, e fazer uma transformação e achar o equivalente de Norton. Ok? Isso aqui é uma possibilidade também. Prosseguindo. Então, olha aqui. Aqui tem um exemplo, né, de determinação do equivalente de Norton. Então, a partir do circuito original, que estava aqui do circuito original, o primeiro passo foi destacado o RL saiu do circuito, e no lugar do RL eu fechei um curto, um fio, coloquei um fio aqui, ó. Coloquei um fio no lugar onde estava o RL. Beleza, colocamos o fio e aí a gente agora calcula essa corrente que passa aqui pelo fio, pelo curto. É a nossa corrente de curto-circuito ou ICC, ou corrente de Norton. Quando eu fecho um curto aqui, essa resistência ela fica em paralelo, né? Ela fica em paralelo com essa fonte, ok? Também fica em paralelo com essa resistência R2, fica em paralelo com essa fonte de corrente aqui e fica em paralelo com essa fonte de tensão em série com R4. A gente pode fazer várias transformações aqui. Eu posso pegar esse resistor aqui em série com esse, depois vai ficar uma fonte de tensão em série também, e a gente substitui por uma fonte de corrente em paralelo, e vai colocando todo mundo como fonte de corrente em paralelo, vai achando os equivalentes dos resistores, e depois consegue calcular facilmente essa corrente final aqui, que é a corrente que passa no R5, né? A nossa ICC é a corrente que passa no R5. É isso que eu quero. Para calcular a resistência, RN, visto entre os pontos A e B, então agora eu retiro esse curto, né, que a gente tinha colocado aqui, então o circuito volta a ficar aberto,
e eu venho aqui na minha fonte de tensão V4, eu fecho um curto, ela vira um curto aqui, na minha fonte de corrente 2 ela ficou aberto, então tá o circuito aberto aqui, são essas duas, né? Não, e tem a fonte V1 aqui também que virou um curto aqui, ó. Então, essas aqui são as alterações que eu faço. Então, o que eu vou fazer? Esse resistor agora está em série com esse, vai somar, que estão em paralelo com o R2, calculo o paralelo deles, vai estar em paralelo com o R4 também, calculo o outro paralelo e somo com o R5. E aí eu tenho o meu Rn. Esses são os passos, beleza? E agora você fica por sua conta aí você acompanhar e seguir e fazer essa resolução aqui. Mas tenta, como eu sempre sugiro, né? Tenta primeiro fazer antes de olhar a resolução. Prosseguindo aqui, a gente tem outros exemplos que você vai ficar também como tarefa de casa. Tá? Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo que propõe calcular o equivalente de Thevenin e depois usar a transformação de fonte. Tranquilo. E aí a gente chega no método de superposição, método da superposição, ou teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? Ele fala o seguinte: quando um circuito linear é excitado por mais de uma fonte de energia, a resposta total é a soma das respostas de cada uma das fontes agindo separadamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso encontrar o efeito total de todas as fontes em um circuito, analisando cada uma delas individualmente. E quando eu analiso uma fonte, eu faço com que todas as outras fontes fiquem nulas. E a gente já sabe anular uma fonte de tensão, que é colocar um curto, e a gente sabe anular uma fonte de corrente, que é substituir por um circuito aberto, né? Então, a etapa, esse teorema da superposição é um método muito funcional, muito útil também, e que faz com que você vá fazendo o circuito passo a passo, considerando uma fonte de cada vez. Então, olha só. Aqui uma outra forma de se descrever, né? O efeito produzido por várias fontes em um determinado bipolo do circuito é igual à soma algébrica dos efeitos causados por cada fonte individualmente, quando eliminamos os efeitos das demais. Então aqui a gente vai fazer as fontes uma por uma, considerando as outras fontes nulas. Eliminar uma fonte é considerá-la nula. A gente já sabe, né, anular fonte de corrente e fonte de tensão. Ok, então aqui é proposto um exemplo, o exemplo 2.69, corrente na carga RL, do circuito ao lado utilizando a superposição. Então, observa que eu tenho aqui uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. E eu quero saber o efeito nessa carga RL. Então, primeiro passo, anulando a fonte de corrente. O que é anular a fonte de corrente? É vir aqui e abrir o circuito. Abrir o circuito faz com que a corrente, está desenhado aqui aberto já, a corrente aqui vai ser nula, vai ser zero. Então, não tem efeito esse resistor aqui no meu circuito do ponto de vista da corrente. A corrente toda vai vir aqui e descer. Então, eu calculo a corrente na carga RL como uma corrente descendo de 2,5. Beleza, então o efeito da fonte de tensão é uma corrente descendo, uma corrente para baixo de 2,5 A. Agora, eu vou considerar apenas a fonte de corrente. Considerar a fonte de corrente é anular a fonte de tensão. Anular uma fonte de tensão é fazer um curto no lugar dela. Então eu vim aqui e fechei um curto. Quando eu fecho esse curto, o meu resistor de 10 amperes, ou de 10 ohms, desculpa, né? O resistor de 10 ohms fica em paralelo com esse outro resistor de 10 ohms. Ok? Logo eu vou ter uma fonte de corrente aqui empurrando 2 amperes para uma divisão entre dois resistores iguais. A gente sabe divisor de corrente já. Como é que essa corrente vai se dividir? Se os resistores são iguais, a formulazinha aqui do divisor de corrente, ó, corrente total 2 vezes corrente no ramo oposto, no caso aqui eles são iguais, dividido pela soma. 10 dividido por 20
dá 0,5 vezes 2, corrente total aqui para baixo é 1 ampere. Beleza, tenho a componente da fonte de tensão, tenho a componente da corrente da fonte de corrente, e agora vou considerar as duas componentes. A corrente total vai ser a IL1 e IL2. Contribuição da fonte de tensão, contribuição da fonte de corrente. 2,5 mais 1, 3,5 para baixo. Por que eu estou insistindo em falar que é para baixo? Porque se quando a gente anulasse uma das fontes, a corrente por acaso desce para cima, a gente teria que subtrair. Lembrar disso aí. Tá? E o sentido que ia prevalecer é o sentido do maior módulo, do maior valor algébrico. Perfeito. Esse exemplo, ele deu para ilustrar, né, o que é o efeito o que é o procedimento do teorema da superposição. Aí são apresentados outros exemplos, aí passo a passo também, que você vai acompanhar. Tá? E em seguida as nossas séries de exercício. Beleza, então esses foram os métodos, né, que a gente se propôs a apresentar hoje. Esses são métodos poderosos, são métodos que auxiliam você a resolver circuitos com qualquer número de fontes, né, com várias fontes, com várias malhas, vários ramos. Todos eles conseguem simplificar, resumir para que você encontre a solução. Agora o que você tem que fazer é ir praticar, colocar tudo isso aí em prática, colocar a mão na massa, fazer os exercícios propostos na lista, fazer as entregas dentro do prazo que a gente propõe, e a gente nas aulas ao vivo, né, nas aulas que a gente se encontra, você traga a sua dúvida. Se você vier para a aula e simplesmente assistir, né, o que os colegas estão perguntando, ou assistir o que eu proponho lá como exemplo, como exercício resolvido, você vai aprender um pouco, mas muito menos do que o potencial de que se você inverter a ordem, se você estudar antes, se você quebrar a cabeça antes, se você não entender alguma coisa e levar esse ponto específico, essa dúvida específica, essa dificuldade específica, você levar para a aula, o aproveitamento é muito maior, beleza? Então, a aula de hoje para por aqui com esses dois métodos, né? O teorema de Norton e o teorema de superposição. Eles são fundamentais, você vai ver isso ao longo de todo o curso técnico, todo o curso de automação. Em várias outras disciplinas, eles vão voltar sempre nessa... E se você, né, se formar como técnico de automação e pretender continuar na área de engenharia, você vai continuar estudando, trabalhando com esses métodos aí para resolver circuitos. Eles são o que melhor há. Então, vale a pena se esforçar agora, construir essa base de conhecimento sólida que vai ser útil aí pelo resto da sua carreira, beleza? Então, vamos lá. Sua tarefa agora é fazer os exemplos que eu pulei aqui na explicação que tem na apostila, fazer os exemplos resolvidos, tenta fazer primeiro sem olhar a resposta, depois você vai conferindo, depois faça os exercícios das séries, né? Todas as séries estão propostas lá. E isso é bem tranquilo, os exercícios têm resposta, então você tem todo o acompanhamento. E tem a aula ao vivo comigo aí para você tirar dúvida. Valeu? Então, vamos ficar por aqui hoje. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.